Segundo Reis, capítulo 9. Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: Cinge os teus lombos e toma esta almotolia de azeite na tua mão e vai-te a Ramote de Gileade, e chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Jeosafá, filho de Ninzi, e entra e faze que ele se levante do meio dos seus irmãos e leva-o à câmara interior e toma a motolia de azeite e derrama-o sobre a sua cabeça e diz: Assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta e foge e não te detenhas. Foi pois o mancebo, o jovem profeta Ramote de Gileade, e entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados ali, e disse: Capitão, tenho uma palavra para te dizer. Disse Jeú: A qual de todos nós? E disse: A ti, capitão. Então se levantou e entrou na casa e derramou o azeite sobre a sua cabeça e lhe disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. E ferirás a casa de Acabe teu senhor, para que eu vingue o sangue dos meus servos profetas e o sangue de todos os servos do Senhor da mão de Jezabel. E toda a casa de Acabe perecerá, e destruirei de Acabe todo varão, tanto encerrado como desamparado em Israel, porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, e os cães comerão a Jezabel no campo de Jizreel, não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu. E saindo Jeú aos servos de seu senhor, disseram-lhe: Vai tudo bem? Por que veio este louco a ti? E ele lhes disse: Bem conheceis o homem e o seu falar. Mas eles disseram: É mentira. Agora faze-nos saber. E disse: Assim e assim me falou, dizendo: Assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então se apressaram, e tomou cada um seu vestido, e o pôs debaixo dele, no mais alto degrau, e tocaram a buzina, e disseram: Jeú, reina. Assim Jeú, filho de Josafá, filho de Ninzi, conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramote de Gileade, ele e todo Israel, por causa de Azael, rei da Síria. Porém o rei Jorão voltou para se curar em Israel das feridas que os sírios lhe fizeram, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. E disse Jeú: Se é da vossa vontade, ninguém saia da cidade, nem escape para ir anunciar isto em Jizreel. Então Jeú subiu a um carro e foi-se a Jizreel, porque Jorão estava deitado, e também Acasias, rei de Judá, descera para ver a Jorão. E o Atalaia estava na torre de Jizreel, e viu a tropa de Jeú que vinha, e disse: Vejo uma tropa. Então disse Jorão: Toma um cavaleiro e envia-lhe ao encontro, e diga: A paz. E o cavaleiro lhe foi ao encontro e disse: Assim diz o rei, a paz. E disse Jeú: Que tens tu que fazer com a paz? Passa para trás de mim. E o Atalaio fez saber, dizendo: Chegou a eles um mensageiro, porém não volta. Então enviou outro cavaleiro, chegando este a eles, e disse: Assim diz o rei, a paz. E disse Jeú: Que tens tu fazer com a paz? Passa para trás de mim. E o Atalaio fez saber, dizendo: Também este chegou a eles, porém não volta. E o andar parece como o andar de Jeú, filho de Ninzi, porque anda furiosamente. Então disse Jorão: Aparelha o carro. E aparelharam o carro. E saiu Jorão, rei de Israel, e Acasia, rei de Judá, cada um em seu carro, e saíram ao encontro de Jeú. E o acharam no pedaço de campo de Nabote, o Jizreelita. E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse: A paz, Jeú. E disse ele: Que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas? Então Jorão voltou as mãos e fugiu, e disse a Acasias: Traição a Acasias. Mas Jeú entesou o seu arco com toda a força e feriu a Jorão entre os braços, e a flecha lhe saiu pelo coração e caiu no seu carro.
Então Jeú disse a Abidcar, seu capitão: toma-o, lança-o no pedaço do campo de Nabote, o jizreelita, pois lembra-te de que indo eu e tu juntos a cavalo após seu pai Acabe, o Senhor pôs sobre ele esta carga, dizendo: por certo que se eu não visse ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, também não te pagaria neste pedaço de campo. Assim diz o Senhor. Agora, pois, toma-o e lança-o neste pedaço de campo, conforme a palavra do Senhor. O que, vendo Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho da casa do jardim. Porém Jeú seguiu após ele e disse: feri também a este no carro a subida de Gur, que está junto a Ibleão. E fugiu para Megido e morreu ali. E os seus servos o levaram num carro a Jerusalém e o sepultaram na sua sepultura junto a seus pais na cidade de Davi. E no ano 10º de Jorão, filho de Acabe, começou Acasias a reinar sobre Judá. E Jeú veio a Jizreel, o que, ouvindo Jezabel, se pintou em volta dos olhos, e enfeitou a sua cabeça, e olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse ela: teve paz em Ri, que matou a seu senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a de alto a baixo. E lançaram-na de alto a baixo, e foram salpicados com seu sangue a parede e os cavalos, e ele a atropelou. Entrando ele, pois, e havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita, sepultai-a, porque é filha do rei. E foram para a sepultar, porém não acharam dela, senão somente a caveira e os pés, e as palmas da mão. Então voltaram e lhe fizeram saber. E ele disse: esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: no pedaço de campo de Jizreel, os cães comerão a carne de Jezabel. E o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo no pedaço de Jizreel, que se não pode dizer: esta é Jezabel.